Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do meu curso aqui na nossa mentoria da Jovem Advocacia. Hoje nós estamos aqui com a Ana Carolina Barranqueira, uma querida amiga muito especial, carinhosamente conhecida aí pelos amigos e amigas como Carol. Nesse nosso encontro de hoje, a gente quer conversar um pouquinho sobre o tema os principais obstáculos da jovem advocacia. A gente vai bater um papo aqui sobre as principais dificuldades aí dos advogados e advogadas que estão iniciando na advocacia. E antes da gente começar aí a falar, especificamente sobre o nosso tema, eu queria aqui te convidar, Carol, para você se apresentar aqui para o pessoal. Você consegue falar um pouquinho aí, Carol, para a galera? Como que foi aí o início da sua trajetória profissional? Contar para a gente um pouquinho da nossa história. Por que você escolheu o direito aí para a sua vida? E também te agradecer aí por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda, Carol. Professora Margê, é uma honra estar aqui ao seu lado. Quero dar bom dia aí para o pessoal que está nos assistindo. E esse convite foi, para mim, algo muito especial. E, com certeza, eu posso falar a respeito de como é a minha trajetória profissional e por que eu escolhi o direito. Mas, Gê, olha, a minha trajetória profissional ela foi bastante difícil, porque eu iniciei na profissão sendo ali filha de empregada doméstica, de um tapeceiro. Fui a primeira pessoa na minha família a ter curso de graduação. Então, foi um desafio que eu e a minha família, a gente superou em conjunto. Eu me formei pelo Mackenzie em 2013, faz 10 anos que eu sou advogada e eu atuo só na área criminal. E dali para frente, eu acabei fazendo muitos cursos de especialização, porque o direito ele vai se reinventando e a gente precisa acompanhar essas atualidades. Quando eu saí da faculdade, eu acho que fiquei com uma dúvida muito grande. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E a grana é curta, então eu teria que tomar uma decisão de uma forma bastante rápida. Em casa, os meus pais sempre foram ali autônomos, então a gente já sabia dessa dificuldade que eu não teria uma estabilidade financeira para ter muito tempo para começar. Mas aí no dia que eu peguei a minha carteira, eu olhei para ela e eu falei assim, bom, eu vou ser advogada. E mais, eu vou ser advogada autônoma. Foi um grande desafio. E daí eu comecei e falei, tudo bem, eu tenho uma carteira, de advogada, e agora eu preciso de um local. Porque há 10 anos atrás não era como agora, os clientes queriam realmente ir até o escritório, tinha aquela cultura, aonde é que eu vou encontrar essa advogada? Mas para os aluguéis e tudo mais, e pela situação, não havia ali uma verba que eu pudesse destinar naquele momento. Aí eu comecei o quê? Comecei me apresentando como advogada. Fiz um cartãozinho de R$19,90 na época. E todo lugar que eu ia, eu falava, oi, tudo bem, eu sou advogada. Se você precisar de alguma coisa, me liga e tudo mais. E daí comecei a atender esses clientes. Os meus primeiros clientes, eles foram amigos mesmo, Então, o pessoal achava que a gente é advogada, a gente entende de tudo. E não era bem assim, Eu pesquisava, estudava e atendia. Aí depois eu vi que começou a ficar difícil, atender aquele pessoal, porque a gente ia para café, padaria. Às vezes eu levava em casa, minha mãe ficava ensandecida, falava, Carol, mas você precisa atender fora, a casa é um ambiente que tem a família e tudo mais. Aí eu juntei um dinheirinho e acabei alugando uma sala. Imagina, era literalmente uma sala dentro de um apartamento vazio. Ali eu fiquei bastante tempo, fiz uma parceria com uma colega e de lá eu fui evoluindo, e se passaram aí 10 anos. Hoje eu sou sócia de um escritório e a gente tem 2 unidades e a gente vai vencendo esses desafios a cada dia. Agora, por que é que eu escolhi o direito? Isso daí também é uma história familiar. Eu tinha por volta de uns 6 ou 7 anos, e daí eu olhei bem pra cara da minha mãe, eu lembro que a gente tava na mesa, assim, tomando café, eu falei, ô mãe, aí ela, oi, Carol, o que aconteceu? Eu falei, eu vou ser advogada. Aí ela tomou um susto, assim, pra não me decepcionar, falou, não, filha, com certeza, o que você quiser fazer, a profissão, a gente vai estar ao seu lado. Aí depois de muito tempo, eu conversando com a minha mãe, ela falou assim pra mim, falou, Carol, quando você falou que ia ser advogada, me deu um frio. Porque eu pensei assim, a gente é uma família humilde.
como é que eu ia pagar os estudos dessa menina. Mas aí, no final das contas, deu tudo certo. E eu acredito que o direito me escolheu. Não fui eu que escolhi o direito. Porque é da minha natureza ouvir as pessoas e, de alguma forma, tentar ajudá-las. Que seja para resolver o problema, em alguns casos, mas também para minimizar a dor. Porque a advocacia é contato, a advocacia é ouvir. Sim, exatamente, né? A advocacia, ela também aí é bastante acolhimento, né? E isso eu sei que a Carol aí, ela é super acolhedora aí com os clientes, com todo mundo, na verdade, né? Mas falando aqui mais pro âmbito da advocacia, né? E, Carol, você sabe que da sua fala aí, eu quero destacar aí uma coisa que é muito interessante, que eu vivo isso na prática, né? Que é um sentimento muito comum, né? Quando a pessoa está recém-aprovada na OAB, você falou que você pegou a sua carteira da OAB e aí um dos primeiros pensamentos aí que passou na sua cabeça foi: e agora? O que eu vou fazer, né? Como que eu vou começar? Como que eu vou iniciar? E você sabe que é até interessante que, por exemplo, né, na semana passada saiu o resultado, né, de uma prova aqui de segunda fase da OAB. Então, naquele primeiro momento ali na semana passada, o pessoal mandando mensagem, né, super feliz, naquela euforia, passei, fui aprovada, né, aquela felicidade e tal, o que é super comum, claro, né, a pessoa, óbvio, tem que comemorar mesmo, né, é uma grande conquista. Só que agora, por exemplo, que já baixou um pouquinho ali, né, aquela adrenalina, aquela euforia, né, inicial, eu já estou recebendo outro tipo de mensagem. Já estou recebendo exatamente essa mensagem aí com esse seu sentimento, com o que você falou. Meu Deus, e agora? Agora caiu a ficha. Eu passei na OAB. E o que eu vou fazer? E agora? Como que eu vou começar? Por onde eu começo? Onde eu tô? Quem eu sou? Né? Então, é super comum. Esse é um sentimento super comum aí, né? Do advogado e da advogada recém-aprovado, aprovada aí na OAB. E aí, Carol, dentro aí desse sentimento, né? Que a gente tá falando aí, né? Da pessoa que tá iniciando aí na advocacia, que tá ainda um pouquinho, né? Perdida, não sabe para onde vai, não sabe como dar o primeiro passo. Dentro aí da sua experiência, Carol, eu queria te perguntar, atualmente, quais você acha aí que são as principais dificuldades, os principais obstáculos aí, né, da jovem advocacia? Bom, mas quando a gente fala em obstáculos, principalmente para a jovem advocacia, e eu tive uma vivência nesses últimos 3 anos, porque eu fui presidente da Jovem Advocacia na subseção de Santana, e eu pude ter esse contato direto, né, com a jovem advocacia. Algo que eu percebo que as atuais dificuldades também foram as que eu sofri no começo, né? Eu acho que quando a gente sai da faculdade, a primeira coisa que a gente pensa é: tudo bem, eu tenho a prática, eu sou atualizado, eu estou pronto materialmente para entender uma demanda. E até o que eu não entender, eu sei aonde eu vou procurar. Mas e a prática, Magê? Eu sei que um dos principais medos que eu tive, e hoje ainda eu tenho receio, porque eu acredito que se a gente perder esse receio, tem duas questões. Você parou de estudar, você não sabe exatamente o que está fazendo. É audiência, né? A primeira audiência, o que eu vou fazer? Com quem eu falo? Aonde eu sento? E então, eu percebo que dos maiores obstáculos na jovem advocacia é como eu vou suprir essa falta de prática, né? Porque a gente percebe assim, fala assim: poxa, eu quero trabalhar no escritório, mas para eu trabalhar no escritório me exige experiência. Mas como que eu vou ter experiência se ninguém me contratar? O que eu fiz, né? Para 10 anos atrás, eu tentar superar isso de uma maneira menos violenta possível, digamos assim. Eu ia muito aos eventos de várias entidades, Magê. Então, por exemplo, desde quando eu saí da faculdade, eu sabia que o direito penal ali pulsava na minha veia de alguma forma. Aí eu tentei me informar e falei: poxa, tem algumas entidades que tratam literalmente sobre o direito penal, né? O IBCCLIN é uma delas. Falei: eu vou tentar o máximo possível absorver o conhecimento e não só. Eu vou tentar fazer contatos com os colegas,
Porque esse processo, se eu pegar com alguém que tem mais prática do que eu, a probabilidade de eu me sentir mais segura e não cometer nenhum erro, né, para o cliente, ela iria aumentar. E daí comecei a frequentar esses eventos, a conversar com os colegas e fazer parcerias. Eu acho que o advogado, o que ele precisa entender? No início da profissão, eu sei, tá todo mundo sem grana, a grana tá curta, mas assim, às vezes a gente paga para aprender. E isso daí é algo muito bom, porque uma parceria que você faz com um colega não tem dinheiro que pague aquela prática, aquela troca de experiências. E às vezes até ele está sobrecarregado de trabalho e ele fala, poxa, eu fiz uma parceria bacana com a Carol, vou ligar para ela, vou passar um cliente para ela. Isso me ajudou muito. Mas, por exemplo, tem outras entidades também, a IBDFAM, quem gosta de direito de família e quer se aprofundar, a própria OAB. A OAB é a casa da advocacia. Então, se você começa a frequentar a OAB e trocar ideias com os colegas, falar sobre as suas dificuldades, você não pode ter vergonha de falar, eu não sei, eu não tenho a prática, porque é isso que vai fazer você evoluir. E foi assim que eu consegui ali ter mais acesso à prática do dia a dia, sem necessariamente passar tantos apuros. Passei apuros? Passo até hoje, né? Eu acho que o advogado que falar que não passa está mentindo. Mas isso daí me ajudou muito. Como também me ajudou muito, Magê, cursos de prática, né? Então, assim, eu já tinha ali o conteúdo material, eu buscava alguns cursos, alguns são gratuitos, né? Que a gente pode buscar em várias instituições, e outros eu via um valor ali, pedia desconto. Advogado tem que pedir. Então, assim, a gente pede desconto, a gente pede para participar gratuitamente. Isso daí foi um diferencial na minha carreira. Então, acho que é um dos obstáculos bastante comentados atualmente. Sim, realmente. A falta de prática provavelmente é um dos aspectos aí que mais assusta, né? O jovem advogado, a jovem advogada, né? Porque, como você bem pontuou, na faculdade, né, na graduação, a gente sai muito com conhecimento técnico, né? Sim. É claro que também a gente tem aula de prática, tal, até porque está no currículo obrigatório, mas o dia a dia mesmo da advocacia, isso a gente só vai aprender ali, né? Quando chegar ali no momento ali da gente advogar mesmo, né? Então eu super concordo com você, eu acho que realmente a falta de prática é um dos principais aspectos aí, né, de um pouco de medo, de receio aí, né, da jovem advocacia. E eu só queria pontuar aqui uma coisa bem importante, pessoal, que em uma outra oportunidade a Carol me convidou para ministrar uma palestra, e o tema da minha palestra era os primeiros passos, né, como iniciar aí na advocacia trabalhista. E eu também passei essa dica, né, para o pessoal, que é uma dica importante, né, você fazer um curso de prática e você procurar parcerias é muito importante. E eu me lembro, Carol, que no dia da minha palestra você pontuou algo que é fundamental, né? E a Carol falou assim, tem muito advogado e advogada que acha que quando ele faz uma parceria ele vai perder dinheiro. Poxa, mas eu vou ter que dividir o dinheiro com o advogado parceiro, a advogada parceira. Gente, não é perder dinheiro, é investimento. Você fazer uma parceria, principalmente para aqueles pontos que são, às vezes, algumas questões mais complexas, demandas mais complexas, é muito melhor você fazer uma parceria e fazer esse investimento, né, com o parceiro, do que você fazer, pela sua falta de prática, você acabar prejudicando o seu cliente, né? Porque você está construindo um nome aí no início. Então, parceria, gente, é investimento, principalmente para as demandas mais complexas. Às vezes, pessoal, tem coisas que até nós que já estamos há muitos anos aí na estrada, Carol tem aí 10 anos de advocacia, eu também já sou há 11 anos advogada, então, só para vocês terem um exemplo, na área trabalhista, essa semana mesmo, questões envolvendo pejotização, o STF está brigando com o TST sobre o tema da pejotização. Então, gente, vocês imaginam, se os tribunais superiores estão aí brigando, né, quebrando cabeça entre si, imagina, né,
um jovem advogado, uma jovem advogada pegar um tipo de demanda dessa, de pejotização, né? Então, principalmente para demandas mais complexas, pessoal, eu particularmente considero que não seria nem adequado você já pegar uma demanda de alta complexidade, que tem discussão até nos tribunais superiores, e aí já se jogar. Então, gente, nesse sentido, não tenham medo, não tenham essa impressão de que você vai perder dinheiro com a parceria. Não! Você está fazendo um investimento, né? Você está fazendo um investimento. É verdade, mas eu acho que algo que deve ser pontuado também é o que eu percebo. O advogado, às vezes, ele olha o outro colega como se ele fosse um rival, como se ele fosse pegar o seu cliente. Na verdade, não é assim. A gente tem que olhar para o nosso colega de profissão como, de fato, um colega. A gente pode dividir para multiplicar. E isso é muito importante, tirar esse estigma ali de uma advocacia predatória, de que a divisão vai fazer com que você tenha menos dinheiro. Não é verdade. Além da questão financeira, que ela é mais benéfica, porque é muito melhor você ganhar dinheiro de forma segura do que de forma aventureira, porque pode te dar um problema enorme. Inclusive problemas éticos, né? Se você tiver um erro grosseiro ali, isso daí pode, no início, principalmente da profissão, te levar ali a um trauma. Inclusive falar, poxa, eu não quero advogar, eu não gosto de advogar. Não é que você não quer e você não gosta. A forma que você começou foi uma forma insegura. Então, para a pessoa que não tem um berço jurídico, que não tem um pai, uma mãe, que é advogado, que pode orientar, a forma mais segura é buscar o colega e tirar esse estigma de que somos concorrentes. Muito pelo contrário, a gente é amigo de profissão. E, inclusive, fazer parcerias com temas que você domina, quando são mais complexos, e passar clientes para o seu colega de temas diferentes. Por exemplo, eu não faço direito do trabalho, né? A primeira vez que eu abri a CLT, eu me arrepiei, aí eu fechei ela, mas e daí continuei no direito penal. Mas, por exemplo, tenho amigos que fazem, indico para eles, e daí quando chega um cliente ali que trabalha com direito penal, fala, poxa, vou indicar para Carol. Claro. É uma troca. Mas ainda sobre os obstáculos da jovem advocacia, o que eu ouço muito também é a questão do networking, né? O pessoal fala, gente, como que eu vou fazer esse networking? Eu tenho que ir na reunião, eu tenho que ficar sentado lá na minha mesa do escritório esperando o cliente bater na sua porta. Dica, o cliente possivelmente não vai bater na sua porta. Essa é uma notícia aí que eu não queria dar, mas é verdade. O networking, o que eu costumo falar? Quando a gente sai da faculdade, a gente tem determinados contatos, né? Que às vezes são nossos amigos, que até pode virar um possível cliente, mas eles não são suficientes. Por quê? Porque a gente precisa furar essa bolha. A gente começa nos amigos, né? Depois a gente vai para os familiares. E, aliás, trabalhar para familiar, você tem que pensar muito bem. Às vezes é melhor você passar para um colega do que você atender, porque a cobrança ela é muito maior. E daí dos familiares vocês vão vindo as indicações de terceiros. Só que a pessoa precisa entender que o melhor local para ela fazer network é onde ela se sente à vontade. Então, assim, não adianta eu ir em uma reunião que eu não estou me sentindo confortável e tentar ali buscar aumentar. Forçar, né? E também forçar, né? Uma situação que vai deixar a pessoa desconfortável. Exatamente. Mas, assim, o network é muito legal de fazer, né? A gente divide ali algumas funções no escritório, como, por exemplo, a gente tem os advogados que gostam mais de escrever, e tá tudo certo, e a gente tem os advogados dos almoços, jantares e cafés, que eles ficam mais, né, nos eventos para falar sobre o escritório, para falar sobre a profissão, e isso acaba trazendo clientes para o escritório. Então, assim, você foi convidado para uma festa, vá à festa, se divirta, se apresente como advogado, porque se você não falar, ninguém vai saber. E dentro de uma conversa descontraída, você vai assimilando o seu nome. E aí não é imediato. Alguns podem até ser, mas é uma construção diária e a longo prazo. Então, assim, network é legal, precisa ser feito. Não adianta você ficar sentado no escritório, que isso daí não vai te trazer clientes. Então, esse contato acaba gerando mais benefício para o advogado. É aquilo que todo mundo fala, né? Atualmente tem uma frase muito famosa aí, aquela história lá, quem é visto não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então,
Precisa, gente. Eu sempre costumo falar assim, que advogado, advogada, precisa ser cara de pau, né? Porque a Carol foi muito feliz na frase dela, que ela falou, o cliente não vai bater na sua porta, né? A não ser que ele esteja extremamente desesperado, né? A não ser que ele já tenha feito algo assim que já acabou com a vida dele, né? Mas assim, gente, em geral, a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que correr atrás. Então, o networking realmente, ele é bastante importante, né? E é o que a Carol falou, tudo quanto é tipo de evento, gente, seja uma festa, seja um almoço, seja um café, seja uma palestra, seja um congresso, qualquer tipo de evento, porque às vezes tem gente que fica muito focado na parte profissional. Ai, eu preciso frequentar só congressos jurídicos, só palestras, só cursos, só não sei o que para fazer os contatos. Não, gente. Eventos, todos os tipos de eventos, não só eventos profissionais, eventos sociais também, como a Carol deu exemplo aqui, festa, almoço, jantar, café. Isso é importante, é importante. E também um ponto de destaque aqui, né, que a Carol falou que isso é fundamental. Se apresente como advogado ou advogada. Ninguém vai adivinhar, gente, não está escrito aqui na nossa testa, né? Né? Eu nunca vi ninguém tatuar na testa, né? Advogado, advogada. Então, não está escrito na nossa testa, gente, qual é a nossa profissão. Então, se apresente como advogado. Então, realmente o networking, né, também é uma grande dificuldade aí, né? Agora, Carol, dentro do que você falou agora há pouco, né, sobre a questão aí financeira, né, que geralmente ali, principalmente no início da carreira, a grana tá curta, tal. Dentro aí da sua experiência, você percebe aí que a gestão financeira, seja aí do escritório, ou seja aí a gestão financeira, né, da carreira, você acha que também isso é uma dificuldade da jovem advocacia? Mas, assim, eu ouso dizer que não é só da jovem advocacia, é uma dificuldade da advocacia em geral. Só que a jovem advocacia, ela acaba sofrendo mais, né? Por quê? Porque cada um tem uma situação financeira. Tem gente que começa com mais investimento financeiro e tem gente que não tem recursos, como eu, não havia recursos. Só que, assim, o que você precisa pensar? Quais são os seus gastos que são urgentes e necessários? Talvez 10 anos atrás seria interessante eu ter um custo com uma sala, ter um aluguel mensal, as despesas daquele local. Hoje eu não percebo, pelo menos na minha opinião e na que eu converso também não faz sentido. Por quê? Porque a advocacia evoluiu, né? O nosso processo é digital, a gente tem salas de coworking que você pode pagar por hora, ou se você não quiser ter esse gasto, as próprias subseções na OAB tem sala de atendimento que você pode usar para atender o seu cliente. Então, não me parece que hoje faz sentido ter esse gasto, porque ele vai ser um gasto mensal e que você vai ter que ter ali para fazer, né? Para pagar, porque senão você vai ter um problemão, né? Então, assim, hoje não faz mais sentido. Agora, o que faz sentido hoje? O que eu acho que é um gasto necessário? Investir na imagem. Advogado, ele é imagem. Ninguém vai querer contratar um advogado que seja todo maltrapilho, que não tenha uma boa imagem, que não passe seriedade e competência sobre aquilo que ele está falando. Algo muito interessante que eu vejo que talvez seja um investimento, que ele não é muito grande, mas que ele pode trazer um grande retorno para a advocacia, são as redes sociais. O advogado, ele tem que lembrar o quê? Nós temos algumas vedações no Estatuto de Ética e Disciplina, mas isso não quer dizer que as redes sociais não possam ser usadas para que você fale sobre conteúdos jurídicos, porque a advocacia ela tem uma função social, e uma das funções sociais é informar a sociedade sobre os seus direitos. E a partir daí, Magi, você começa a virar uma autoridade. Por exemplo, você é advogado e professora, e uma autoridade em direito de trabalho, em direito previdenciário. Aquilo ali, de forma indireta, pode te trazer clientes, pode te trazer dinheiro. Então, é algo que você vai investir pouco e pode ter um retorno financeiro muito grande. Antigamente, como que a gente investia nessa imagem? A gente é o fórum,
né, conversava lá com os colegas, tomava um café ali na sala do advogado, que inclusive não paga nada, você vai lá no fórum, é de graça. Fica de café sempre muito importante, gente, na vida de um advogado. É verdade. Só que ali tinha um gasto do quê? Do deslocamento, do dia que você ficava ali, você precisava almoçar. As redes sociais, não. Você falou sobre um conteúdo, sobre uma alteração legislativa, você não tem nem noção quantas pessoas você pode atingir. Então, isso é muito bacana. Uma outra questão também que eu vejo, que não é para ser vista como gasto, e sim como investimento, é a aparência do advogado, da advogada, porque a nossa profissão, ela exige sim que a gente tenha um traje mais formal, né? Especialmente quando você vai fazer audiência, quando você vai fazer uma sustentação oral, ou até mesmo uma primeira reunião com o cliente. A gente olha e aquilo, o cliente ele vai acabar assimilando a sua imagem, ou um advogado competente e bem-sucedido, ou não. Então, assim, isso é muito importante que o advogado ou advogada saiba aonde ele tem que melhorar na imagem, que ele busque ali os trajes mais formais para esse primeiro início da advocacia. Eu acho que a advocacia se modernizou muito, né? Antes a gente falava, até tem ali no estatuto que o advogado ele precisa do traje forense, né? Hoje a gente fala um traje mais formal, mas eu não acho que a gente deixar totalmente de lado esse investimento é algo que possa te trazer um prejuízo. Eu acho que muito pelo contrário, esse investimento vai fazer com que você se torne uma autoridade, que você seja um advogado que é bem visto no meio jurídico e no meio da população mesmo. Sim, é. Não, é importante, né? Assim, nós escolhemos uma profissão em que não tem como a gente fugir, né? Dessa questão aí da imagem, né? Dessa questão, né, de seriedade, né? É uma profissão, né, que tem uma certa austeridade. Então, gente, não tem como fugir, né, disso. Então, eu concordo também, assino embaixo com o que a Carol falou. Hoje em dia, muito mais importante do que, né, ficar pensando em questões físicas, ter um espaço físico e tal. Investimento nesse âmbito, nesse aspecto digital é importantíssimo, porque a gente está na área digital, gente, não tem como, né? Eu tenho um pouco de dificuldade aí para esse mundo digital, mas não teve como, eu tive que me adaptar, eu tive muita resistência, né? Sim. A entrar nas redes sociais, mas não tem como, gente, não tem como. Hoje em dia, claro que pontuando, né, até o que a Carol falou, dentro aí das regras, né, do código de ética, claro, sempre, né, trabalhar sempre com muita ética, profissionalismo, dentro das regras, a gente tem que se adaptar a esse mundo digital. Não tem como, as redes sociais são ferramentas de trabalho hoje, para a grande maioria das profissões, e inclusive para a advocacia. Não tem como. A gente tem, né, que entrar aí no mundo da tecnologia, no mundo digital. E deixa eu te perguntar outra coisa, que agora eu acho que esse é um dos maiores perrengues da jovem advocacia. Como eu vou conseguir clientes? Captação de clientes também costuma ser aí uma grande dificuldade, né, para a jovem advocacia, né? Nossa, é verdade, Magia. A captação de clientes inicial é algo que a jovem advocacia tem muita dificuldade, mas eu acho que entra em um conjunto de tudo que a gente está falando aqui. Quando a gente fala em captação de clientes, a gente está falando primeiro, o cliente precisa saber que você é advogado e advogada, e daí já entra na cara de pau de você vestir realmente aquele personagem e falar assim, agora eu sou advogada, eu sou advogado, irei... Capa, né? Exato, Às vezes eu me arrumo de manhã e falo, bom, agora... Eu estou advogada, né? Porque a gente não precisa ser advogado 24 horas. Então, a primeira questão é essa. Você quer captar cliente? O cliente precisa saber que você trabalha como advogado e em que área você atua. Eu sei que no início a gente costuma fazer ser aquele advogado, advogada generalista, né? Mas com o tempo você vai se descobrir qual é a área que eu gosto, qual eu tenho mais aptidão, o que me dá prazer em trabalhar. Porque trabalhar com direito é muito burocrático, então não tem como você trabalhar com aquilo que você não gosta, né? Até tem, mas eu não sei se você vai conseguir por muito tempo. Então, se apresentou,
se colocou como advogado, esse é um passo muito importante para a captação de clientes. A segunda questão é o que a gente já falou. Você precisa ir aos locais. E captar cliente não precisa ser chato. Eu posso ir em um happy hour, que eu já consegui cliente no happy hour. A pessoa, a gente conversando de outros assuntos, em algum momento entrou em um assunto penal, eu expliquei algo ali, ela gostou, pegou meu telefone e me ligou. Então, assim, não precisa necessariamente ser em todos os ambientes formais, ser aquele advogado do Data Vênia ou pela ordem. Pode ser você. Você pode estar à vontade. Exatamente. E isso daí auxilia muito na captação de clientes. E algo que a gente acabou de falar aqui, usar as redes sociais como uma forma de se tornar uma autoridade. Mas um conselho que eu dou, Magê, é que nunca seja um advogado desleal. Sabe aquele advogado que às vezes o cliente vem, vai fazer uma consulta com você, e o cliente, em alguns casos, ele sempre acha que a culpa é do advogado. Então, assim, primeiro analisa aquele processo, vê se tem um outro colega ali, vê o trabalho que ele fez. Se de fato tiver um erro processual, um erro jurídico, é obrigação do advogado informar aquele cliente. Mas não minta, não difame o advogado só para ter aquele cliente. Porque eu costumo falar o quê? O direito ele é uma roda gigante, né? Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, mas você passa pelos mesmos lugares. Sim. Então, se você fechar alguma porta, especialmente com algum colega, você pode ter certeza que esse reflexo negativo, em algum momento na sua profissão, ele vai te trazer um prejuízo. Então, a captação de clientes é isso. E a captação de clientes, mas ela é diária, ela é constante. Não adianta, mesmo advogado que trabalha como CLT, e tem ali a intenção de abrir o próprio escritório, não acho que a estabilidade ela vem daqui 10 anos, daqui 20 anos. Ser autônomo é a gente saber gerir, né? Sim. E a gente sempre está ali na busca de melhorias e também de clientes. Claro, é fundamental, né? E tudo sempre dentro da ética, né, gente? Porque que a gente via aí, né, principalmente aí nas sessões de julgamento aí, né, do Tribunal de Ética, a grande maioria aí dos julgamentos, né, das infrações disciplinares aí envolvem, né, a captação irregular de clientes, né? Então, gente, por favor, a gente já não vai começar, né, fazendo coisa errada. Então, sempre tudo dentro aí, né, da ética, né, e dentro do código de ética. E agora, eu quero perguntar uma coisa para você, Carol, que é algo que eu tenho dúvida e tenho interesse, na verdade, né, de saber bem dentro aí da sua atuação prática aí, né, na comissão, né, da Jovem Advocacia, porque muitas vezes, Carol, tem gente que passa aí na OAB, né, e que não sabe que a OAB pode te ajudar, né? Tem muita gente que não sabe que a OAB é a casa da advocacia, né? Tem muita gente que só vai ali no primeiro momento, né, ali na sua subseção, só para fazer inscrição, e a pessoa às vezes não sabe, né, que a OAB também é um instrumento, né, que pode muito te ajudar aí, nesse início aí da sua carreira como advogado, como advogada. Então, dentro aí da sua experiência prática, como que você acha que a OAB pode ajudar a Jovem Advocacia? Mas sabe o que eu percebo? Que há uma confusão entre exame de ordem, né, e a OAB. O exame de ordem vai ser uma prova que você aprovado vai fazer parte dos quadros da OAB. Vai se tornar advogado com carteira e tudo e número, né? Exatamente, advogado com carteira e tudo, isso é importantíssimo. E daí, quando a pessoa ela tem o primeiro contato com a OAB, como você já bem colocou, é a casa da advocacia, eu acredito que ela tenha que ter uma virada de chave ali. Passei no exame, me tornei advogado, agora eu vou frequentar a minha casa. Inclusive, eu sugiro que os advogados, os bacharéis em direitos, os estagiários já comecem a frequentar a casa de advocacia, independente de tirar a carteira da ordem ou algo nesse sentido, para já ir se familiarizando. Então, hoje nós temos a seccional, né, e também temos as subseções, que elas são divididas em alguns bairros. E lá nessas subseções, na própria seccional, a OAB ela é dividida em comissões temáticas. Nós temos direito civil, direito penal, direito de família.
tem inúmeras comissões e também as comissões mais gerais. A própria Jovem Advocacia é uma comissão geral. A gente fala sobre tudo, né? Não tem um tema específico, mas se atenta ao quê? O que é a Jovem Advocacia? Não tem a ver com idade. Não é, eu faço parte da Jovem Advocacia porque eu sou mais novo, não é isso. Jovem Advocacia é considerada o advogado ou advogada com até 5 anos de inscrição na OAB. Então, assim, independente da sua idade, se você tem esses 5 anos, o ideal é que você frequente a Jovem Advocacia. Você vai participar do mundo jurídico do seu tempo, as mesmas dificuldades, vai se familiarizar com os colegas, vai falar a mesma língua. Então, assim, olha o que nós temos na OAB. As temáticas, que eu posso ir frequentar palestras, cursos práticos, eu posso propor, porque você pode ser membro de uma comissão e propor ali alguma palestra ou algo que você precise. E aquele presidente vai analisar a viabilidade de fazer aquele evento. A gente fazia isso muito na Jovem Advocacia da Subseção de Santana. E daí a OAB vai te acompanhar nesse processo. Só que o que eu queria falar também, algo quando eu comecei a visitar a Casa da Advocacia, eu sempre achei que poderia ser algo muito formal, algo, assim, até mesmo chato. E na verdade não é, Magi, porque a gente tem festas, a gente faz happy hour. Então, assim, é um ambiente que, de fato, você tem que chegar ali e se sentir acolhido, né? Então, assim, a OAB tem muito a oferecer para a advocacia e a advocacia tem muito para oferecer para a OAB, porque todo o trabalho que se faz ali é um trabalho voluntário, é um trabalho de troca. Então, assim, do meu ponto de vista, a OAB me auxiliou muito no início de carreira e me auxilia até hoje. Sim, exatamente. Eu vi, né, acompanhei aí um pouco a Carol e vi aí, né, lá a Subseção de Santana com aí, né, o trabalho da Carol fazendo workshop, audiência simulada. Por exemplo, a Carol falou aqui que, né, um dos principais receios e medos aí de um jovem advogado, uma jovem advogada é fazer audiência, então audiência simulada. E também, eu acho, até aí eu já vou, quero só complementar uma coisinha com relação a algo que, né, eu vivo mais um pouco do dia a dia, que é a questão aí mercadológica, a questão de mercado, né, de cursos, que assim, eu acho que a OAB também, ela pode muito ajudar, né, pode ajudar todos os advogados, mas especialmente, né, a Jovem Advocacia, porque assim, hoje em dia, até dentro aí do que a gente está falando aí, né, dessa questão do digital, da tecnologia, a gente tem acesso muito fácil a tudo, né? Dificilmente hoje a gente vai ter uma coisa que a gente não vai conseguir encontrar aí, né, no mundo digital. Só que, o que eu percebo, pessoal, aí em questões de mercado? Tem muita coisa, tem fácil acesso, mas também tem algumas coisas que não tem muita qualidade. Então, aí isso é um risco que a pessoa vai correr, né? Então, o que às vezes também eu percebo, né, principalmente aí dos meus meninos, das minhas meninas aí que passaram, né, acabaram de passar na OAB, e aí eu vejo eles assim, super desesperados, procurando, caçando, né, nossa, meu Deus, e agora? Tá, tudo bem, então, vários advogados, né, estão dando como dica para eu iniciar na advocacia, para eu fazer um curso de prática. E eles não conseguem encontrar, né? Mas e aí, para onde eu vou? Mas que curso? Qual curso é bom? Tal profissional é bom? Tal curso, né? Vai atender aquilo que eu preciso, tal? Então, aí eles acabam encontrando um obstáculo dentro do obstáculo. O primeiro obstáculo era a falta de prática. Aí, tá bom, então eu vou fazer um curso de prática. Aí, um obstáculo que é qual curso é bom. Então, eu acho que nesse ponto, a OAB, né? Principalmente por ser aí, né? A entidade que tem como um dos principais aí, um dos principais objetivos, né, defender a advocacia, tal, defender a advocacia como um todo aí, também a OAB pode ser um bom lugar para você descobrir. A própria OAB, ainda que a gente sabe que nem todas, né, subseções têm condições de fazer cursos, tal, mas a OAB também pode ser um apoio aí para ajudar a pessoa a encontrar algo que seja de qualidade. Sim. Porque isso é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, né? Tem muita coisa assim disponível, mas nem tudo, gente, é de qualidade. Então, acho que a OAB também pode auxiliar nesse sentido.
é muito importante, né? A OAB te orientar, falar assim, olha, esse curso aqui é um curso de qualidade, é um curso que é um bom profissional, é um profissional que tem experiência, é um profissional capacitado para ministrar esse curso. Então, eu acho que sim, a OAB, ela é um ponto aí de apoio muito importante, né, para a jovem advocacia. Então, você aí, né, que foi aí recém-aprovado, né, e passou, como a Carol bem falou, né, bem pontuou, passou a fazer parte dos quadros da OAB, que realmente isso muita gente confunde, né, OAB com exame de ordem, né, que são coisas totalmente diferentes. Você procure a subseção onde você se inscreveu, verifique, pergunte, veja, né, quais são as comissões que tem, até para você já tentando, né, começando, assista, listem palestras, assista várias palestras para você, se você ainda não sabe em que área você vai querer atuar, né, para você começando a se familiarizar. Então, realmente a OAB é bastante aí, é um ponto de apoio, é bastante importante aí, né, para a jovem advocacia. E agora, Carol, quero te fazer uma pergunta final, se você me permite. Com certeza. Qual é o conselho que você daria aí para a jovem advocacia? Lembrando lá, eu sei que nesse momento, eu já estou até antecipando, eu sei que nesse momento você vai lembrar lá dos seus primeiros passos, né? Seu início de carreira. Qual conselho você dá para a jovem advocacia? Olha, mas Gê, bom, eu tenho vários, mas eu acho que alguns principais. A primeira é acredite em você. Então, assim, saiba que você está capacitado, saiba que você é competente, porque quando a gente está na jovem advocacia, iniciando a carreira, vai ter muita gente que vai duvidar da sua capacidade. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar na capacidade é você. Então, saiba que você é capaz. A segunda questão, você precisa entender que não basta saber só de direito, você tem que saber sobre a psicologia das pessoas, você tem que ter empatia, você tem que ter uma escuta ativa. Às vezes o seu cliente, ele vai te procurar por um problema jurídico, mas não é só a sua capacidade técnica que vai ser um diferencial para ele te contratar, vai ser a sua capacidade de ouvir, de acolher, de entender. E às vezes até uma decisão ruim, a forma que você fala para o seu cliente, ela vai trazer com que aquela pessoa entenda que você é um profissional que lida com pessoas. E fora você acreditar em você, você ter empatia com o próximo, é você saber que os desafios da profissão, eles são diários. Então, assim, a partir do momento que você não tiver mais desafios, ou é porque você se aposentou e vai ter outros desafios em outra carreira, ou é porque você não entendeu exatamente o que você está fazendo. Então, assim, a gente só aprende a andar de bicicleta se a gente andar. A gente vai aprender a caminhar se a gente estiver caminhando. Então, sigam em frente, persistam, porque só assim a gente vai alcançar os nossos objetivos profissionais e a gente vai amadurecer como profissional e como pessoa. Sim, exatamente. Belo conselho aí, Carol, realmente é muito importante, né? Principalmente a questão que a Carol falou da empatia e do acolhimento. Eu acho que, especialmente nesse mundo que a gente vive hoje, né? Que o mundo tá um pouquinho maluco, né? Então, eu acho que a questão do acolhimento, isso eu já vi muitas vezes, assim, né? É o que a Carol falou. Eu acho que você ser técnico é importante lá para o processo. Vai ser importante para você fazer todos os procedimentos necessários, né? Para conduzir o processo. Então, a parte técnica, ela vai ser muito importante para o processo. Agora, o cliente, ele não quer saber se você está ali afiadíssimo na última jurisprudência do STF. O cliente quer saber se você consegue resolver o problema dele, né? É isso que o cliente quer saber. E também é importante, né, que eu acho que além do processo, né, além aí não do processo jurídico, né, além do processo em si, eu acho que é importante a gente entender que nós estamos trabalhando com seres humanos, né? Não é só porque às vezes a gente tem a tendência, principalmente, né, nós que aí já estamos há muitos anos aí, né, na carreira, às vezes a gente tem a tendência, né, de, é mais um processo, números. Não são só números, são
pessoas, né, Carol? A gente está lidando com pessoas. Então, Carol, quero mais uma vez te agradecer, né, por você ter aceitado aqui esse nosso convite. Foi um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigada por você contribuir aí com a sua competência, a sua experiência aqui para auxiliar o pessoal aí, né, que está iniciando na advocacia. E espero que você volte mais vezes. Mas, Gê, o prazer é todo meu de dividir aqui essa mesa com você. Você é uma referência, tanto como professora, advogada e como pessoa. Eu tenho um carinho enorme por você. Eu realmente espero voltar mais vezes e eu quero falar para os advogados, jovem em advocacia, que eu estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, porque a advocacia é isso, é um ajudando o outro. Muitíssimo obrigada, Magê. Obrigada, Carol, pessoal. Tchau, tchau.